Se você quer saber o que é o Big Data, nesse vídeo você vai adquirir esse conhecimento. Dados hoje são um novo ouro, são um novo petróleo. Eles são tão importantes para as empresas quanto são para os próprios clientes. Por isso, existem técnicas, existem plataformas e conceitos muito importantes na hora de extrair esses dados, armazená-los, tratá-los da melhor forma e, a partir disso, entender quais as informações, quais as tomadas de decisão importantes a serem feitas com base neles. O Big Data não é um sistema, não é uma plataforma, não é um produto específico. Ele é um conceito que abrange todo o processo de extração, armazenamento, tratamento e obtenção de informações importantes para o negócio com base em dados. Com o crescimento de plataformas, do acesso à internet, o conjunto de dados no mundo inteiro ficou muito maior do que era alguns anos atrás. E isso então requeriu que novas formas de armazenar e de tratar esses dados fossem implementadas para que a partir desses dados, informações, conhecimentos, atitudes reais pudessem ser melhor identificadas e entendidas para as empresas implementarem e fornecerem como solução. É um dos processos de tratamento de dados, de obtenção de informações importantes a partir desse dado, mais relevantes e mais atuais em relação aos modelos mais antigos que penavam para dar essas informações, que penavam para tentar encontrar essas informações e fornecer isso para as empresas, para elas poderem entregar de melhor forma para os seus clientes produtos, soluções e serviços novos ou melhores. Como o próprio nome diz, Big Data, grandes dados. Mas não é só o tamanho ou a quantidade dos dados. Diversos outros fatores muito importantes envolvem todo o conceito de qualidade e de segurança que aplicações de Big Data devem ter. V é a inicial dessas palavras, desses conceitos tão importantes de serem aplicados. Vamos então ver quais são esses Vs do Big Data. Nossa, não tinha um trava-línguas melhor? Ver os Vs? Vamos então ver quais são esses fatores tão importantes para a aplicação do conceito de Big Data. Há quem diga que são 3 Vs, há quem diga que são 5, 7, até 8. Então são vários fatores muito importantes que um profissional que cuida de dados, que uma empresa, um gerente, um estrategista, todo mundo vai precisar entender, vai precisar saber aplicar para ter um conceito de Big Data realmente bem estruturado e uma coisa segura, legalizada e valorosa para a empresa e para o cliente. Nós não vamos falar de todos os Vs que existem, mas entre alguns dos principais Vs, alguns dos principais fatores que têm que ser abordados com o Big Data, podemos destacar volume, velocidade e variedade. Volume é o que basicamente representa o Big do Big Data, é a quantidade de dados. Então, uma aplicação, um modelo de negócios baseado em Big Data não pode aceitar um pendrive de informações com 5 GB, 50 GB. Não existe necessariamente um limite, uma quantidade específica de dados para ser considerada grande a ponto de ser chamado de Big Data. Mas o que precisa haver é uma grande estrutura de armazenamento de dados pensando num volume enorme, num volume muito, muito grande. Algo que possa suportar tudo o que é esperado, toda a quantidade de dados que é imaginada pela aplicação, que vai ser armazenada, que vai ser imputada pelos usuários, e a partir disso uma quantidade ainda maior, para ter uma garantia, para ter uma reserva preparada para esse aumento tão exponencial que existe na quantidade de dados. A cada segundo, milhões e milhões de dados são trafegados na internet. Então, precisa haver uma quantidade preparada, muito grande, acima até do que a empresa, do que o modelo de negócios já espera inicialmente, justamente para não ter nenhum problema de não armazenar mais dados, sendo que tem mais dados entrando e eles são importantes para ponto de não parar o modelo de negócio. Justamente falando em travar, é aí que entra o V de velocidade. Não adianta só ter muitos dados, ter muitas informações. Eles precisam ser armazenados de forma rápida. O usuário não pode ficar esperando o dado ser carregado para a nuvem, para a internet. A empresa precisa receber esse dado de uma forma muito rápida também, ou seja, quando for feita alguma pesquisa, alguma busca pela própria empresa, para identificar algum tipo de estratégia, alguma análise, esses dados têm que ser puxados numa velocidade bem rápida. Senão, ela perde tempo de mercado e concorrentes, então, conseguem desenvolver soluções muito mais rápidas. O usuário também precisa receber esses dados que forem disponibilizados para ele de forma rápida também. Ninguém mais espera mais de 1,5 segundos para receber um resultado de uma pesquisa depois de clicar lá no site de pesquisas da internet. Não basta haver uma grande quantidade de dados. A infraestrutura do projeto, da empresa, precisa suportar que eles sejam disponibilizados de uma forma rápida. Então, se existem zilhões de terabytes de dado,
eles não podem levar mais que alguns segundos para serem disponibilizados, para serem acessados pelas pessoas que precisam. O mundo hoje não permite, não aceita mais demoras, travas em acesso à informação. Da mesma forma que esses dados podem ser números, podem ser textos, eles também podem ser arquivos de mídia, podem ser vídeos, podem ser áudios, pode ser um vídeo no YouTube. Isso então mostra que a variedade desses dados é muito grande. Esses dados que a empresa vai utilizar, que o cliente vai estar acessando muitas vezes, podem vir de diferentes fontes, diferentes sites, diferentes aplicativos, diferentes dispositivos em vários lugares do mundo, da mesma forma que podem ser de diferentes tipos, diferentes extensões. Passando desses 3 Vs, aí entram mais alguns daqueles Vs super importantes para o conceito de Big Data para as empresas ou para o mercado hoje. Neles, podemos falar do conceito de veracidade. Muitos analistas e especialistas dizem que, mais do que ter um grande volume de dados, deles serem de diferentes tipos, virem de diversos lugares e serem acessados de forma rápida, eles também precisam ser verídicos, precisam ser íntegros. Nesse momento, nós podemos entender que veracidade se fala de se o dado é verdadeiro ou não, se ele é confiável ou não, se é ou não uma fake news. Isso é um pouco complexo de analisar tão facilmente. Existem ferramentas, existem processos que ajudam nisso, mas também podemos estar falando de confiabilidade do dado em relação à integridade dele dentro do sistema. Ou seja, se aquele dado realmente foi capturado daquela fonte onde está sendo informada, se aquele dado é realmente o que diz ser, se ele não foi hackeado, se ele não foi acessado e modificado por ninguém sem as devidas permissões. Então, mais do que haver muitos dados, esses dados precisam ser confiáveis, eles precisam ser íntegros dentro da base de dados, da arquitetura que a empresa, que o sistema está utilizando. Eles não podem ser acessados e alterados por qualquer pessoa. Tem que haver mecanismos que garantam a segurança daquele dado, para que então a informação pensada em cima dele também seja confiável. Imagina tomar uma decisão com base num dado que é falso, com base no dado que está errado. Esses dados precisam também ter valor. É muito importante para alguns no mercado que esses dados tenham uma importância realmente necessária, uma importância realmente grande, mais até do que o volume de dados que vai ter. Então, podem haver muitos dados, mas eles como um todo, ou pelo menos a maioria deles, precisa ser algo relacionado a alguma importância que a empresa dá para aquele negócio, alguma importância que ela dá realmente para o entendimento de mercado. Mas claro, existem informações que mesmo não sendo importantes para a empresa, tecnicamente são importantes para a lei. Existem legislações dos tipos de dados que podem ou não ser armazenados, que devem ou não ser armazenados, dados que o cliente pode achar importante. Então tem que ser feita uma análise, tem que ser feita uma estratégia para chegar a um consenso de quais dados realmente precisam, assim identificar qual realmente é o maior valor deles, quais são os dados mais valorosos e a partir disso passar a armazenar e ou tratar e acessar apenas aqueles que forem mais importantes, deixando de canto alguns dos dados que são menos relevantes para ela, menos importantes para a informação, para as análises e estratégias que ela quer montar. Então existe uma quantidade muito grande de Vs, existe uma quantidade muito grande de conceitos e técnicas importantes para realmente chamar determinada aplicação, determinada estrutura de dados de uma empresa de uma estrutura de Big Data. E mais do que isso, uma estrutura correta de Big Data, uma estrutura segura, que não vai travar, que vai ajudar muito a empresa com uma grande quantidade de dados, que vai disponibilizar muitas coisas boas para os clientes com base nesses dados. Então, independentemente de quantos fatores vão realmente estar sendo analisados dentro do conceito de Big Data de um projeto, de uma aplicação, de uma empresa, todas as possibilidades, pelo menos, têm que ser listadas, têm que ser entendidas para que, a partir disso, esses conceitos mais importantes para a empresa, para os usuários e para a legislação, para o mercado que atua em cima disso, realmente sejam aplicados e entendidos da melhor forma, para que não dê nenhum problema para nenhum dos envolvidos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo. Se acha que outras pessoas podem gostar, não deixe de compartilhá-lo. E para mais pílulas do conhecimento como essa, basta se inscrever aqui no canal. Até a próxima Pílula do Conhecimento.